aqui na Igreja Batista Betel. Também os demais irmãos quiserem vir, são super bem convidados e bem recebidos aqui. Tem sido um culto maravilhoso. Deus tem feito coisas tremendas e maravilhosas. Então, se você quer vir participar desse culto, não falte sábado às 20 horas aqui na Igreja Batista Betel. Tá bom? Vamos lá então? Isaías 26, 3. Nós vamos falar, o título que eu dei a essa ministração é Uma Vida de Paz. Uma vida de paz. E nós vamos falar sobre os 3 tipos de paz que Deus promete a todo cristão. Muito se fala de paz, mas pouco se vive de paz, infelizmente. O ser humano é um ser em conflito. Conflito com Deus, conflito com os outros e conflito consigo mesmo. Então eu gostaria que você fizesse uma autoavaliação, se realmente você é uma pessoa que está em paz com Deus, com o próximo, ou seja, com as pessoas, e também consigo mesmo, E em nome de Jesus, o nosso objetivo é que essa guerra interior desapareça no seu coração, na sua vida, porque o homem, infelizmente, é uma guerra civil ambulante, muitas vezes por causa dos seus pecados, muitas vezes porque estão longe de Deus, muitas vezes porque fazem coisas que acabam afetando a sua consciência, o seu coração, e nós vamos entender isso, que o pecado arruinou o seu corpo, a sua alma e a sua mente, a mente do homem, e que esse mundo que nós vivemos realmente é um barril de pólvora, porque infelizmente o homem não está em paz com Deus em primeiro lugar, não está em paz com os homens, com as pessoas, e não está em paz consigo mesmo. Quem precisa de paz aqui, levanta a mão e fala, Senhor, eu quero. Bem forte, fala, Senhor, eu quero ter uma vida de paz com Deus, com os homens e comigo mesmo, em nome de Jesus. Então nós vamos falar sobre isso, Jesus mesmo falou, eu vos dou a minha paz, não a paz que o mundo dá, mas sim a minha paz. A paz que Jesus promete é uma paz abençoada. E é isso que nós vamos falar, uma vida de paz. Isaías 26, 3, a Bíblia diz, Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em Ti. Olha que versículo lindo, olha que palavra abençoada para o seu e para o meu coração. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em Ti. Olha que promessa abençoada, meu irmão. Se você tiver um coração firme, um coração dentro do propósito de Deus, alinhado com o propósito do Senhor, com o plano e o projeto que Deus tem para mim e para você, a Bíblia diz que Deus tem paz para você, não qualquer paz, a perfeita paz de Deus, como diz Paulo depois lá nas suas epístolas, uma paz que excede todo o entendimento, uma paz para aqueles que confiam em Deus. Será que você confia no Senhor? Hoje nós vemos as pessoas atribuladas, ansiosas, agoniadas, até temerosas, cheias de medos, cheias de perturbações, assoladas dentro da sua alma, mas nós cristãos temos que ser diferentes. Louvado seja o Senhor, amém? 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, a Bíblia diz, lançai, que nós temos que lançar aos pés de Jesus, toda a nossa ansiedade, porque Ele, Jesus, tem cuidado de nós. Será que você confia que Jesus vai cuidar de você? Louvado seja o Senhor. Então, o primeiro destaque, primeiro princípio que nós aprendemos na palavra de Deus é que precisamos ter paz com Deus. A base da paz que o homem consegue desenvolver e perpetuar na sua vida, ela começa a partir de Deus. A palavra de Deus mesmo diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, em primeiro lugar, a paz com Deus define se verdadeiramente vamos ter os outros 2 níveis,
ou os outros 2 degraus de paz. São 3 degraus. Primeiro, paz com Deus. Depois, paz com os homens. E em terceiro lugar, paz consigo mesmo. E a Bíblia fala um pouquinho sobre isso em Romanos 5:1. Romanos 5:1, você pode abrir na palavra de Deus rapidamente. Eu já vou falar, mas você pode encontrar na palavra de Deus. Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Só tem paz verdadeira quem tem Jesus de Nazaré. Quem tem Jesus no coração, tem promessa de paz para a sua vida, porque ele é justificado por Deus, pela sua fé, ou seja, mediante a fé, por sermos justificados com Deus, declarados justos, numa ação divina, de declarar eu e você, justos perante Deus, podemos ter essa paz com Deus, por meio ou através do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus ensina que o pecado é o maior mal que o homem pode cometer, pois nos priva do maior bem, que é o nosso relacionamento com o nosso Deus. O pecado faz separação entre o homem e Deus, e por isso que muitas pessoas não têm paz, porque vivem pecando. E por viverem pecando, errando, falhando de forma cíclica, sem arrependimento, ferindo, arrebentando com a sua alma, sem consertar, às vezes até sentindo tristeza, mas é uma tristeza de remorso, que leva à morte, mas que não produz arrependimento. Por isso muitas pessoas estão separadas de Deus, e não conseguem experimentar isso que nós lemos em Romanos 5:1, a paz que Jesus nos oferece mediante a fé em Cristo Jesus. Somos reconciliados com Deus, porque o homem vive pecando, o pecado é o maior mal, pois nos priva, nos tira, rompe com o nosso maior bem, que é o nosso Deus, o supremo bem. O pecado faz separação entre o homem e Deus. Está lá em Isaías, a palavra de Deus diz em Isaías que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. É como se houvesse um paredão, um bloqueio, algo que estorva, atrapalha o relacionamento do homem com Deus, e isso que atrapalha a paz com Deus se chama pecado. O pecado separa o homem de Deus, agora e para sempre. O homem não pode limpar-se dos seus pecados, ele sozinho não consegue resolver esse problema, e nenhuma religião tem também poder para resolver essa questão do perdão de pecados, mas o sangue de Jesus tem poder de te purificar e me purificar de todo pecado. Amém? Glória a Deus. Quantos aqui foram purificados pelo sangue de Jesus? Agora só é purificado pelo sangue de Jesus, vocês se lembram da última ministração que eu preguei? Aquele que anda na luz, como ele na luz está, aí sim temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Tem que andar na luz, tem que trazer à tona, tem que confessar e abandonar o pecado, porque nós também aprendemos aquela vez: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará de Deus o quê? Misericórdia. Só alcança misericórdia quem confessa o seu pecado, anda na luz e deixa, abandona o pecado, abandona as coisas erradas que ofendem a Deus. Portanto, então, nós aprendemos nesse lindo trecho de Romanos 5:1, que o Deus ofendido procurou o homem ofensor. É Deus que veio na nossa direção, é Deus que nos procurou, é Deus que veio na nossa direção. Deus mesmo tomou a iniciativa de nos reconciliar consigo mesmo, através de uma pessoa. Quem é essa pessoa? Jesus de Nazaré. Através de Jesus nós somos reconciliados por Deus, nós somos justificados, mediante a fé, e temos paz com Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo. O Filho de Deus veio ao nosso mundo,
né, se fez carne, habitou entre nós, para ser o nosso substituto. Deus lançou sobre ele toda a iniquidade de todos os homens, de todos nós, foi lançado sobre o Filho de Deus, que foi pendurado no madeiro, e ali ele foi o nosso substituto. Aqueles que nele confiam, serão, mediante a fé, através de Jesus Cristo, justificados e reconciliados com o nosso Deus. Amém, irmãos? Ele carregou sobre o seu corpo todos os nossos pecados, todas as nossas maldições no madeiro, os nossos pecados, ali sobre o seu corpo foram lançados. Ele pagou a nossa dívida e morreu a nossa morte, para que então nós pudéssemos viver a sua vida ressurreta. Amém? Será que você tem vivido uma vida ressurreta? Uma vida no poder de Jesus? Será que você é parecido com Jesus? Ou vive fazendo coisa errada? Ou vive ferindo o coração de Deus? Irmão, se você tem dúvida do que é pecado ou não, peça ali, vai ali na secretaria, fala com a nossa querida secretária Beth, ela tira uma cópia ali da nossa classe de batismo, onde nós temos uma lista enorme de pecados, daquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que fere o coração de Deus e que precisa ser abandonado na nossa vida. É muito interessante isso, nós precisamos aprender o que é certo, o que é errado, o que é pecado, porque o pecado é aquilo que nos afasta do bem maior, que é o nosso Deus. Mas graças a Deus que em Cristo Jesus somos reconciliados, somos justificados por meio da fé que temos nele. Amém? Não confiamos na nossa justiça própria, não confiamos na nossa religiosidade, irmão, não é isso que faz a diferença. É Jesus de Nazaré, é Cristo em nós, a esperança da glória de Deus. Amém? Então vença o pecado, vença a dificuldade, vença a luta, caiu, levanta, errou, se arrependa, confessa e deixe, para que você possa alcançar da parte de Deus misericórdia. A palavra de Deus nos ensina que já não pesa mais sobre nós, aqueles que creem em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que já não vivem debaixo da lei do pecado e da morte, mas sim debaixo do Espírito de vida, que é o Espírito de Jesus de Nazaré. Louvado seja o Senhor, querido. E aí sim, podemos ter essa convicção de termos paz com o nosso Deus. O segundo tipo de paz que a Bíblia revela, porque nós estamos falando dessa paz que é perfeita, dessa paz de todo homem e mulher cujo coração está firme, que está dentro do propósito de Deus, e assim pode ter a convicção, como nós lemos, né? O versículo principal lá de Isaías 26:3, Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, ou seja, o coração firme, uma fé constante, uma fé bíblica, uma fé perseverante, né? Hoje nós vemos um monte de gente com coração dúbio, coração dividido, não sabe o que quer, uma hora quer Jesus, outra hora quer o mundo, uma hora quer Deus, outra hora quer as coisas erradas. Irmão, desse jeito você não vai ter paz nunca. Mas se você tiver um coração firme, um propósito firme, confiar em Jesus, confiar nesse Senhor poderoso, você terá a perfeita paz. O segundo tipo de paz que nós estamos estudando é a paz com o próximo, a paz com as pessoas da nossa vida. Isso se encontra na palavra de Deus, lá em Romanos 12:18. Romanos 12:18, a Bíblia diz: naquilo que depender de vós, ou se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Olha só, querido, o maior sinal de que você está bem com Deus é você ter paz com todas as pessoas. Como nós aprendemos no nosso último estudo, será que está tudo resolvido na sua vida? Tudo esclarecido? Tudo consertado na tua vida? Será que você tem paz com todos os homens? No que depender de vós, aqui está falando de uma atitude proativa, não é alguém que fica esperando, mas é alguém que vai na direção do outro para consertar, para reconciliar, para perdoar ou para pedir perdão,
para restituir se algo foi defraudado, lesado, enganado, roubado, tirado, quebrado. Será que você tem feito isso, querido? Será que você tem paz com as pessoas? Será que as pessoas te veem como um pacificador? Lá em Mateus 5, a palavra de Deus diz: bem-aventurados pacificadores. Pacificadores, alguém que reconcilia homens com Deus e que promove a reconciliação, o conserto, o consenso entre homens. Será que você é um pacificador? Ou é uma pessoa que adora confusão? Irmão, quem gosta de confusão e briga é porque está debaixo de um princípio satânico. Quem gosta de confusão, briga, está agindo debaixo de Satanás. Sabia disso? Uma vez eu ouvi lá no meu gabinete, a pessoa chegou e falou: pastor, eu gosto mesmo de uma confusão, uma briguinha é bom, né? Falou bem assim. Eu falei: irmão, então senta no colo do Satanás. O pastor, Satanás adora uma confusão. É ele quem promove as brigas, as guerras, as confusões entre os seres humanos. O meu Jesus, o Jesus da Bíblia, é o príncipe da paz. Se você tem aliança com Jesus, querido, você foge das confusões, das guerras, das brigas, das facções, das confusões. Se tiver que ceder, cede. Se tiver que renunciar, renuncia. Se tiver que morrer, morre. Se tiver que se humilhar, se humilha. Porque Deus vai te exaltar. Deus vai honrar o seu coração. O que promove a maioria das guerras e das confusões entre os homens? As pessoas, as batalhas, as pelejas, os conflitos. Qual é a base da maioria dos conflitos interpessoais entre os humanos? Sabe qual é, meu irmão? O orgulho. Agora eu te pergunto, é Deus que promove o orgulho ou é Satanás? É o inimigo, que coloca no teu coração que você quer ter a razão, de que você é o bonzão, que o outro está errado, que a tua vontade tem que ser feita. Pessoas engenhosas, né? Pessoas manipuladoras, pessoas que acham que tudo tem que ser do jeito dela, tudo tem que ser do meu jeito, assim como eu falei, assim como eu acho. Querido, manipulação é outro princípio terrível, demoníaco, diabólico. A Bíblia diz: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Quando você desfruta de uma paz com Deus, nós seremos um agente de paz entre as pessoas. Louvado seja o Senhor, amém? Aqueles que foram reconciliados com Deus através de Jesus, mediante a fé, também precisam ser reconciliadores entre os irmãos. Por exemplo, a pessoa traz uma fogueira, um fogo, uma confusão, irmão, joga água na fogueira, e não fogo, e não álcool, e não gasolina. Tem gente que gosta de jogar gasolina, né? A pessoa vem contar algo para você, você fala: não, ela é mesmo, ele é ruim mesmo e tal. Veio fofocar, em vez de você jogar água, fala: não, irmão, não faça isso, perdoe o fulano que se levantou contra você. Geralmente o que acontece? Você se permite ser contaminado e ainda joga mais lenha na fogueira, mais álcool ali, ou gasolina. E a pessoa, em vez de sair curada, né, disposta a perdoar o outro, relevando aquela situação, toda aquela confusão, você piorou a situação no coração da pessoa. Você está entendendo, queridos? Quantos estão entendendo aqui? A paz precisa ser prática na nossa vida. É fácil falar de paz. Agora eu quero ver vivenciar a paz. Aqueles que, em vez de cavarmos abismos de mágoa no nosso coração ou na vida de outras pessoas, devemos construir pontes de reconciliação. Amém? Que você seja uma ponte de amor, uma ponte de reconciliação, uma ponte de perdão na vida das pessoas, e não cavar um abismo de mágoa. Em vez de criarmos divisões entre as pessoas, devemos ser aliviadores de tensões. Glória a Deus. Alivia a tensão, joga água na fogueira. Em vez de jogarmos uma pessoa contra a outra, devemos ser pacificadores, falar: não, vamos sentar, vamos tentar resolver essa situação.
Vamos melhorar essa situação. Se você tiver que ceder um pouco aqui também, vamos tentar resolver essa situação. Paz. Nós vemos tanta confusão, tanta violência hoje, gente. Você sabia? Só no Brasil morrem mais de 58 mil pessoas de morte e violência no nosso país. É uma guerra interna na nossa nação. A cada 15 minutos uma mulher é violentada. 58 mil pessoas morrendo por morte violenta, porque o ser humano não tem paz com Deus e não tem paz com o próximo. Você está entendendo, irmãos? Em vez de sermos o estopim dos conflitos, nós trabalharemos pela graça de Deus para a preservação da unidade do corpo de Cristo, da família, da sociedade, e a paz de Deus que excede todo entendimento vai estar na sua vida e nos seus relacionamentos. Amém? Deus não te chamou para arrumar confusão. Deus te chamou para promover resolução, resolver conflitos, promover reconciliação, e não ser um estopim de conflitos. Em vez de guardar ressentimento no coração, devemos exercitar o quê? O perdão. Qual é o único dispositivo que o crente tem contra aquele que o ofendeu, o machucou, o feriu, tentou destruí-lo? Irmão, a única arma que nós temos, além do amor, é o perdão. Sim ou não? É o perdão. Leia Mateus 18. Você vai entender tudo isso que nós estamos falando. Da mesma maneira que Deus nos perdoou. Talvez você diga, pastor, mas eu acho que ele não merece o meu perdão, ou ela não merece. Irmão, você também não merecia. E Deus se predispôs no coração dele te perdoar. E derramar graça e misericórdia sobre a tua vida. Por isso, irmão, se nós não liberarmos perdão do íntimo do nosso coração, nós não receberemos graça e misericórdia e perdão da parte do Senhor. Está lá em Mateus 18, no final, o último versículo de Mateus 18 fala sobre isso. Em vez de sermos os iniciadores dos conflitos, devemos ter paz com todos os homens. Fuja da confusão, fuja da briga, resolva problemas e não arrume problemas no nome de Jesus, no nome do Senhor. Amém? Para de tititi, para de confusão. Só em Deus podemos ter paz com os homens e só em Deus podemos ter paz com o próximo. O terceiro tipo de paz que a Bíblia revela está lá em Filipenses 4:7. Abra comigo, Filipenses 4:7. Filipenses 4:7 é a paz com nós mesmos. Filipenses 4:7 fala sobre isso. A Bíblia diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vou repetir: a paz de Deus, Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha que promessa tremenda, gente. Para mim e para você, aqueles que têm paz com Deus, que têm paz com as pessoas, desfrutam da paz de Deus. Aquele que tem paz com Deus, desfruta da paz de Deus, do tipo de Deus. Paz com Deus, irmãos, não é um sentimento, mas sim um relacionamento correto, um relacionamento harmonioso com esse Deus maravilhoso. E isso se exala, ele se propaga em todo lugar que você for. As pessoas vão perceber que você é alguém reconciliado, justificado, transformado pelo poder do nosso Deus. Paz com Deus, paz com os homens, paz com nós mesmos. Aqueles que foram reconciliados com Deus,
experimentam essa paz de Deus. Essa paz interior, entretanto, não é apenas uma emoção, um sentimento, como eu já falei, mas sobretudo uma pessoa. Quem é essa pessoa? Jesus de Nazaré. Quem tem Jesus tem paz. Quem tem Jesus, lembra de Isaías, tem um coração cujo propósito é firme, porque nele está confiado. Querido, quem confia em Deus é confiante, sim ou não? Coloca uma pessoa que tem fé e uma pessoa que não tem fé. Por exemplo, nós vimos recentemente, nos jornais, a mãe do goleiro Danilo, lá aqui de Cianorte. Aquela mulher, além de experimentar a dor da perda do seu filho, o goleiro lá da Chapecoense, ainda teve poder e força para consolar outras pessoas. Que coisa linda aquela cena, não sei quem assistiu isso. Aquela mulher ainda tendo a capacidade de consolar os repórteres, os jornalistas que estavam ali, entrevistando ela. Ela percebeu que o jornalista ali estava sensibilizado. O que ela fez? Ela, no meio da dor dela, no meio da dificuldade, tendo paz com Deus, paz com os homens, em meio a toda aquela situação conturbada, ela ainda foi capacitada por Deus para consolar aquele rapaz, que caiu nos braços dela e começou a chorar copiosamente, gente. Copiosamente, estava ali sensibilizado com a perda dos seus colegas ali da imprensa. A hora que ele caiu no ombro daquela mulher, cheia de Deus, que havia acabado de perder seu filho, mas com a graça de Deus, em paz com Deus, em paz consigo mesmo, em paz com as pessoas, se tornou uma mãezona, que hoje tem milhares e milhares de filhos ao redor do Brasil. Até saiu uma frase, a mãe do Danilo perdeu um filho e ganhou milhares e milhares de filhos ao redor do Brasil. Querido, é esse tipo de coração que Deus quer levantar em mim e em você. Amém? Em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio às tribulações. Eu li hoje ainda em 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1. A Bíblia diz que da mesma maneira, nós quando estamos sofrendo as tribulações, as dificuldades, Deus quer que em meio ao nosso consolo de Deus, nós venhamos a ser capacitados por Deus, para consolar aqueles outros que também estão passando por dificuldades. Louvado seja o Senhor, querido. Será que você tem essa paz? Aqueles que são salvos por Jesus, vivem em paz com os irmãos, experimentam uma paz que excede todo entendimento, ou seja, não existe explicação racional para isso, é algo sobrenatural. Essa paz não é apenas, se possa entender ou racional, não, ela é sobrenatural, ela está além do entendimento humano, excede todo o entendimento. Essa paz não é simplesmente a presença de coisas boas, nem apenas a ausência de coisas ruins, mas é uma pessoa morando e habitando no nosso coração. É Jesus de Nazaré. Nós vemos nitidamente a diferença entre um funeral de cristãos e um funeral de verdadeiros cristãos. Não estou falando de religioso, crente religioso, ou cristão meia boca, religioso. Estou falando de verdadeiros cristãos. A diferença de um funeral, de um verdadeiro cristão, onde a família tem fundamentos do reino de Deus, e o consolo de Cristo, do Espírito Santo, dos irmãos da fé, e aqueles que não têm Jesus de Nazaré no coração. Irmãos, é um contraste, sim ou não? Um exemplo é essa pessoa que eu citei, a mãe do Danilo. Teve força e capacidade ainda de consolar outras pessoas em meio à sua dor. Por quê? Porque ela foi consolada por Deus. Quem tem a paz de Deus, tem paz com as pessoas e tem paz consigo mesmo. Essa é a paz de Deus, é o governo de Cristo em nosso coração. Será que Jesus governa o teu coração? Será que Jesus governa a tua vida? Será que Ele é o Rei soberano da tua vida? Lembra lá de Isaías, que essa paz perfeita está sobre aqueles
cujo coração, cujo propósito é firme. Será que o teu coração é firme no Senhor Jesus? Será que o teu coração é totalmente dele? Será que a tua vida é dele? Será que ele governa realmente na tua vida? Será que você não tem outros amores além do Senhor? E nós não podemos servir a dois senhores, a Bíblia diz. Ou você serve a Mamon, o Deus das riquezas, o Deus desse mundo, que é Satanás, ou você ama Jesus. Ou ele governa a sua vida, ou então quem governa não é Jesus. É qualquer outro demônio, é qualquer outras amantes desse mundo. Gente, o que tem de gente com o coração dividido dentro das igrejas, você não faz ideia. Pessoas que têm amantes lá fora, espiritualmente falando. Vem aqui e chora, dobra o joelho, tal, eu amo Jesus, Jesus é tudo, ai! Aí sai pelas portas, vivem como se Jesus não existisse, como se aqui fosse um mero rito social, uma cerimônia religiosa, mas os seus corações estão longe dele. Jesus um dia vai chegar diante dessas pessoas e vai dizer, eles vão dizer, não Jesus, mas olha, eu cantava, eu ia no culto, Senhor, olha, eu expulsava demônios, eu profetizava, operava milagres em teu nome. E Jesus vai olhar para eles com seus olhos como chamas de fogo, e vai dizer, nunca vos conheci, e nem vocês me conheceram. Apartai-vos de mim, vós que praticais. De Deus não vive com pecados cíclicos, situações mal resolvidas, caindo toda hora nos mesmos pecados, fazendo um monte de coisa errada, que desagrada a Deus, fere o coração de Deus, a relação com Deus é rompida, e a alma é estraçalhada, e o espírito é atribulado, porque não tem paz com Deus, não tem paz com os homens, e não tem paz consigo mesmo. Essa paz que Jesus promove, além de ser o governo de Cristo em nosso coração, é uma paz que coexiste com a dor. Você pode estar passando por um sofrimento, uma dor, um momento dificílimo, irmão, mas a paz de Cristo ainda reina no seu coração. Amém? Você pode estar passando a maior dificuldade da sua vida, mas essa paz de Cristo está presente em meio às tempestades da vida. Ela nos sustenta nos vales mais escuros, ela nos consola na hora de maior choro, ou de maior dificuldade, ou momento mais amargo da nossa vida. Só a paz de Jesus nos traz estabilidade nos momentos como esse. Será que você tem paz com Deus, irmão? Será que os seus pecados já foram perdoados? Será que você tem levado a vida com Deus a sério? Será que Jesus realmente é o governante soberano do seu coração? Será que o seu coração tem um propósito? Qual o propósito? O reino de Deus, a causa de Deus, o evangelho de Jesus Cristo, viver para Deus, fazer parte da família eterna de Deus. O eterno propósito de Deus é esse: ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Será que você é parecido com Jesus? Será que você tem o seu nome escrito no livro da vida? Será que você está em paz com Deus e também em paz com os homens? Será que não existe alguma mágoa ainda no seu coração que precisa ser resolvida? Algum perdão que precisa ser liberado? Alguma situação que precisa ser reconciliada, restaurada, resolvida, esclarecida, consertada? Essas 3 palavrinhas ficaram marcadas no meu coração, na última palavra sobre purificação e reconciliação. Esclarecido, consertado e resolvido. Será que tudo na nossa vida está esclarecido, consertado e resolvido? A gente não pode deixar pendências. Jesus pode voltar a qualquer momento. Amém? Quem sabe hoje à noite, quem sabe daqui a uma semana, você precisa estar preparado. A Bíblia diz que ele virá como um ladrão na noite. Quando menos a gente achar que ele vai vir, é a hora que ele vai chegar. É o que a Bíblia diz lá em Mateus 24. Quando pensais que o Filho do Homem não virá, aí ele vai vir. Você tem que estar preparado.
vai ser num abrir e fechar de olho. Sabe em quanto tempo acontece um abrir e fechar de olho, irmão? 0,09 segundos. Ao soar da última trombeta, num abrir e fechar de olhos, nós os que estivermos, aqueles que estiverem mortos serão ressuscitados, e nós os que estivermos vivos seremos arrebatados, transformados, tomados por força, a palavra é essa, e levados para nos encontrarmos com Jesus nos ares. Você está em paz com Deus? Você está em paz com todos os homens? Você tem uma consciência limpa diante de Deus? É o que nós vemos nitidamente nesse trecho. Olha o versículo de Filipenses 4:7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Tua mente, como é que está, irmão? Tua consciência diante de Deus está limpa, está purificada, está sensível diante das situações? Porque tem muita gente que está com a mente e a consciência cauterizada. Deus fala e ele omite, isola, não escuta, deixa de lado a voz de Deus e continua errando. Meu irmão, não é para isso que Deus nos chamou. Amém? Você tem recebido o consolo do Altíssimo? Você tem experimentado o conforto do Espírito Santo no meio das lutas? Você tem desfrutado da paz de Deus na sua vida, irmão? Quando você tem paz com Deus, quando você tem paz com as pessoas, quando você tem paz com você mesmo, essa paz exala. Ela conquista os lares, a casa, as famílias, os relacionamentos, as amizades. São abençoadas, porque você tem paz com Deus. Você tem a paz de Jesus, a paz que excede todo o entendimento. Amém? Paz com Deus, paz com os homens e paz consigo mesmo. Como é que está o teu coração? Fica de pé, irmão. Coloque a mão no teu coração diante do Senhor Jesus. Talvez o Espírito Santo te fale coisas que você vai precisar consertar na sua vida. Situações que estão mal resolvidas, pessoas. O Espírito Santo vai trazer à memória uma pessoa que você brigou, deixou lá para trás e não resolveu. É o Espírito Santo falando com você. Talvez uma pessoa que esteja cativa no teu coração, que te feriu, te machucou, você está com ressentimento, com mágoa. Sabe o que significa a palavra mágoa? Má água. Tem uma água tóxica ali, de maldade, de pecado, de erro, que precisa ser lavado e purificado o seu coração em nome de Jesus. Para essa má água sair do seu coração, você precisa liberar perdão, esclarecer, consertar e restituir. Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coraçãozinho, fala com Deus agora, peça perdão ao Senhor, as ofensas que você fez, os pecados, as situações que ainda precisam ser resolvidas. Coloca agora diante do Senhor, querido. Jesus está aqui para te perdoar. Essa palavra não é para te jogar para baixo, não, é para te lançar para cima. Um novo tempo, uma nova história de Deus na tua vida. O Senhor está aqui para te restaurar, para te curar, para te dar a paz que excede todo entendimento. O Senhor Jesus tem essa paz, Ele quer ofertar, Ele quer te dar de graça, é fruto da sua graça. Ele quer te reconciliar com Deus, Ele quer te justificar, declarar justo diante de Deus, não pelos seus méritos, não porque você é bonzinho, não porque você faz boas obras, não, é por causa da fé e da confiança que você coloca nele, na morte vicária e substitutiva de Jesus de Nazaré na cruz do Calvário. E o poder da ressurreição também é liberado sobre a tua vida. Um novo tempo, uma nova história, um novo momento de Deus na tua vida. Chega de conflito, chega de guerra, chega de confusão, chega de briga. Chega disso. É tempo de paz de Jesus sobre a tua vida. E eu quero profetizar, declarar essa palavra de bênção sobre a tua vida e sobre o teu coração, querido. Receba essa palavra. Um tempo de paz entre você e Deus, entre você e as pessoas e entre você mesmo.
no teu interior. Senhor, nós estamos aqui na tua presença gloriosa, baseados na tua palavra bendita, Pai, nós cremos nela. Nós cremos que o Senhor tem a paz perfeita, a paz que excede todo entendimento, para derramar nos nossos corações, para nos consolar em tempos de tribulação, em tempos de dificuldade, em tempos de dor, aquela paz que não depende das circunstâncias, mas depende e confia no Senhor. Senhor, derrama essa paz sobre cada vida, sobre cada coração, sobre cada situação. Pai, promove o shalom de Deus, a paz que prospera em todas as áreas da nossa vida, Pai. Que não haja coisas mal resolvidas, coisas que não foram esclarecidas, coisas que não foram reconciliadas e restituídas. Senhor, queremos tudo resolvido, queremos estar pronto para o dia que o Senhor nos chamar, para o dia do arrebatamento da igreja, para o dia da volta de Jesus. Queremos estar prontos, queremos nos encontrar contigo, queremos confiar nessa esperança bendita, de vivermos no reino de paz, no reino de Jesus de Nazaré. Senhor, queremos buscar em primeiro lugar o teu reino, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Faz de nós, ó Deus, pacificadores, reconciliadores, homens e mulheres de paz e não de confusão. Senhor, tira toda e qualquer guerra interior no nosso coração, conflitos causados por mentiras satânicas, sofismas, fortalezas na nossa mente. Purifica a nossa mente e o nosso coração. A nossa consciência seja purificada, sensibilizada, o nosso coração seja cheio do temor do Senhor, e a tua graça bendita, a paz de Cristo, reine soberanamente nos nossos corações. Dá-nos firmeza no coração, dá-nos firmeza de propósito, dá-nos um coração totalmente entregue ao Senhor. Nós te pedimos essa graça, nos capacita e abençoa o teu povo em nome de Jesus. Amém. Levanta as tuas mãos, que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te encha com a sua paz.